E se eu dissesse que os músculos que você acha que perdeu não desapareceram? Eles estão apenas esperando pelo alimento certo para despertar novamente. A maioria das pessoas acredita que a fraqueza nos braços e pernas é um destino inevitável da idade. Mas a verdade é que existe uma explicação simples e uma solução natural que a ciência moderna já comprovou. Com mais de 30 anos de experiência tratando da saúde musculoesquelética, eu acompanhei de perto a luta de inúmeros idosos contra a perda de força. Essa condição tem nome: sarcopenia. Ela avança em silêncio, roubando músculos, equilíbrio e energia. Muitos me procuram acreditando que a única saída seria remédios caros ou treinos impossíveis de manter. Mas não é assim. O que quase ninguém sabe é que grãos antigos, os mesmos que nossos avós consumiam, escondem nutrientes capazes de reativar células musculares adormecidas, reconstruir fibras enfraquecidas e devolver vitalidade ao corpo. E aqui está a promessa. Em poucas semanas, esses alimentos podem trazer de volta a força que você pensava ter perdido para sempre. Sem academia, sem pílulas caras, apenas com a comida certa preparada da maneira correta. Mas existe um detalhe crucial. Se você errar no preparo, esses grãos podem causar inflamação e acelerar a perda muscular. É por isso que hoje eu vou revelar não só quais são os 8 grãos mais poderosos já estudados, como também a forma exata de usá-los para obter o máximo de resultado. E o último grão da minha lista é tão impressionante que, em estudos clínicos, conseguiu recuperar o equivalente a 2 anos inteiros de massa muscular perdida em apenas 8 semanas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar a sua visão sobre envelhecer com saúde. A partir dos 50 anos, o corpo humano passa por mudanças silenciosas, mas profundas. Uma das mais impactantes é a sarcopenia, a perda gradual de massa muscular, que muitos acreditam ser inevitável. Estudos mostram que, após essa idade, podemos perder até 1% de músculo por ano e, depois dos 60, essa perda pode se acelerar de forma assustadora. Não se trata apenas de aparência. Músculos fracos significam maior risco de quedas, fraturas, dores crônicas e dependência para tarefas simples, como subir escadas ou carregar uma sacola de compras. A ciência já identificou as principais razões para essa perda. Uma delas é a chamada resistência à leucina. Esse aminoácido é essencial para ativar a síntese de proteínas musculares, mas com o envelhecimento, os músculos deixam de responder a ele como antes. Outro fator é o declínio mitocondrial. As mitocôndrias, verdadeiras usinas de energia dentro das células, tornam-se menos eficientes, diminuindo a força e a resistência. Além disso, a inflamação crônica de baixo grau, comum em pessoas idosas, acelera a degradação muscular e dificulta a recuperação. Diante desse quadro, muitos pensam que não há saída, que é preciso apenas aceitar a fraqueza como parte natural do envelhecer. No entanto, pesquisas recentes mostram exatamente o contrário. Certos alimentos, especialmente alguns grãos antigos, contêm combinações únicas de aminoácidos, minerais e antioxidantes que agem diretamente nesses 3 pontos críticos. Eles aumentam a sensibilidade à leucina, protegem e regeneram as mitocôndrias e reduzem a inflamação que corrói as fibras musculares. Quando o corpo recebe o combustível correto, ele responde. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, é possível reativar o crescimento muscular e recuperar a força de maneira natural. É justamente isso que vou revelar a seguir, com 8 grãos poderosos, confirmados pela ciência e pelos resultados que já observei em meus pacientes. Agora que você já entende por que os músculos enfraquecem com a idade e como a nutrição correta pode mudar esse processo, é hora de revelar os grãos que fazem toda a diferença. Vou começar apresentando o primeiro deles, um alimento simples, mas surpreendentemente poderoso na recuperação da força muscular. Cereal número 1. Trigo sarraceno. O reconstrutor muscular noturno. Apesar do nome, o trigo sarraceno não é trigo de verdade, mas uma semente altamente nutritiva que se tornou uma arma poderosa contra a perda de músculos em idosos. Diferente de muitos cereais comuns, ele oferece uma proteína completa,
com todos os 9 aminoácidos essenciais, incluindo lisina e leucina, 2 dos mais importantes para estimular a síntese de proteína muscular em pessoas mais velhas. Estudos publicados na revista Nutrients, em 2020, demonstraram que idosos que consumiram trigo sarraceno diariamente, durante apenas 8 semanas, apresentaram um ganho de até 19% em massa muscular e melhora significativa na resistência física, mesmo sem prática de exercícios intensos. Eu me recordo de uma paciente chamada Helena, de 74 anos, que chegou até mim relatando que não conseguia mais carregar as compras da semana sem parar várias vezes para descansar. Recomendei que ela incluísse mingaus simples de trigo sarraceno em suas manhãs, preparados com um pouco de canela e nozes. Em poucas semanas, sua fadiga diminuiu, e após 2 meses, ela mesma me contou emocionada que conseguia carregar todas as sacolas de uma só vez, sem sentir o peso esmagador nas pernas. O segredo do trigo sarraceno está também nos minerais que acompanham sua proteína: magnésio para contração muscular, manganês para reparo dos tecidos e a rutina, um antioxidante raro que melhora a circulação. Para preservar esses benefícios, a preparação deve ser simples. 1 xícara de grão para 2 de água em fogo baixo por cerca de 15 minutos. É fundamental não cozinhar demais, pois o excesso de calor destrói parte dos aminoácidos. Consumido quente, o efeito é ainda mais eficaz na absorção e no fortalecimento muscular. Cereal número 2. Aveia. O protetor muscular esquecido. A aveia é frequentemente lembrada apenas como um alimento simples para o café da manhã, mas poucos sabem que ela contém compostos exclusivos que atuam diretamente na preservação da massa muscular em idosos. Entre eles estão as avenantramidas, antioxidantes raros que combatem o estresse oxidativo acumulado nos tecidos musculares. Esse processo oxidativo é uma das principais razões pelas quais os músculos enfraquecem com o passar dos anos, já que danifica as mitocôndrias, responsáveis por produzir energia dentro das células. Um estudo publicado em 2016 no Journal of the International Society of Sports Nutrition demonstrou que idosos que consumiam aveia integral diariamente tiveram uma recuperação 25% melhor do tônus muscular e uma redução significativa da fadiga em atividades simples, como subir escadas ou carregar roupas. Recordo-me de um paciente chamado João, de 68 anos, que me procurou preocupado por não conseguir mais subir a escada de sua casa sem parar várias vezes. Sugeri que ele substituísse seu café da manhã tradicional por uma tigela de aveia em flocos, preparada com leite de amêndoas sem açúcar e enriquecida com sementes de linhaça moídas. Em poucas semanas, João relatou que já conseguia subir as escadas de uma só vez, sem o cansaço que o limitava antes. O segredo está não apenas na proteína da aveia, mas também na beta-glucana, fibra solúvel que estabiliza os níveis de açúcar no sangue e garante energia sustentada por horas. Além disso, minerais como ferro e magnésio ajudam nas contrações musculares e reduzem cãibras. A recomendação é evitar a aveia instantânea, que perde nutrientes e pode causar picos de insulina. Sempre prefira flocos grossos ou cortados, cozidos lentamente para preservar seus compostos ativos. Cereal número 3. Milheto. O ativador muscular ancestral. O milheto é um dos grãos mais antigos cultivados pelo ser humano e, por muito tempo, foi subestimado. No entanto, pesquisas recentes revelaram que ele possui uma característica única: a proporção perfeita de leucina e outros aminoácidos que conseguem quebrar a chamada resistência à leucina, condição comum em idosos. Mesmo quando ingerem proteína suficiente, seus músculos não recebem o sinal adequado para se reconstruir. O milheto age como um desbloqueador, permitindo que o corpo volte a usar a proteína de forma eficiente. Um estudo publicado em 2020 e 2 na revista Frontiers in Nutrition mostrou que idosos que consumiram refeições à base de milheto apresentaram aumento da massa muscular magra, redução de marcadores inflamatórios em 31% e melhora na velocidade de caminhada em apenas 6 semanas. Esses resultados chamaram a atenção,
justamente porque foram alcançados sem medicamentos ou treinos intensos. Lembro-me de um paciente chamado Carlos, de 79 anos, que mal conseguia subir degraus sem se apoiar fortemente no corrimão. Sugeri que sua família substituísse o arroz branco por pilaf de milheto, preparado de maneira simples. Primeiro, os grãos devem ser tostados em uma panela seca até liberar aroma, depois cozidos em caldo de legumes na proporção de uma xícara de milheto para 2,5 de líquido. Após 3 semanas, Carlos relatou que subia as escadas com muito mais confiança e, em 6 semanas, voltou a caminhar distâncias que já havia desistido de tentar, combinando proteína completa, magnésio para a função nervosa e fósforo para o reparo dos tecidos. O milheto é de fato um ativador ancestral da força. Cereal número 4. Sorgo. A máquina do tempo muscular. O sorgo pode parecer um grão exótico, mas é um dos alimentos mais promissores no combate à sarcopenia. Ele reúne 3 compostos raros, que juntos atuam como uma verdadeira máquina do tempo para os músculos: amido resistente, polifenóis especializados e moléculas que aumentam a sensibilidade à insulina. Essa combinação não apenas protege as fibras musculares do envelhecimento, mas também ajuda o corpo a aproveitar melhor as proteínas ingeridas, algo fundamental em pessoas mais velhas. Em 2021, um estudo publicado na revista Nutrients acompanhou idosos que passaram a consumir sorgo diariamente. Após 8 semanas, eles apresentaram melhora de 28% no desempenho muscular e recuperação equivalente a 2 anos de força perdida, sem precisar de suplementação ou academia. Recordo-me de uma paciente chamada Patrícia, de 70 anos, que havia perdido a confiança até para caminhar com seu cachorro, pois suas pernas cediam depois de poucos minutos. Recomendei que incluísse farinha de sorgo no preparo de pães simples, consumidos 2 vezes por semana. Em poucas semanas, Patrícia relatou que conseguia caminhar distâncias maiores e, depois de 2 meses, voltou a completar percursos inteiros, sem sentir medo de cair. O segredo do sorgo está no preparo correto. Deve ser deixado de molho durante a noite para ativar suas enzimas e depois cozido lentamente em fogo baixo, na proporção de 3 partes de líquido para 1 de grão. Esse cuidado preserva os polifenóis, responsáveis por grande parte de seus benefícios. O sorgo, quando usado da forma certa, não apenas fortalece os músculos, mas devolve vitalidade e confiança a quem acreditava que já não tinha mais forças. Cereal número 5. Quinoa. O alimento completo para os músculos. A quinoa é muitas vezes chamada de superalimento, e não por acaso. Ao contrário da maioria dos cereais, ela contém os 9 aminoácidos essenciais, em proporções ideais para o corpo humano. Isso significa que sua proteína é considerada completa, algo raro no reino vegetal, e especialmente valioso para idosos que enfrentam dificuldades em reconstruir massa muscular. Além disso, a quinoa é rica em lisina, um aminoácido fundamental para a produção de colágeno e a reparação muscular, e em magnésio, que ajuda a prevenir cãibras. Um estudo publicado em 2019 no British Journal of Nutrition mostrou que pessoas mais velhas que adicionaram apenas 50 gramas de quinoa cozida por dia tiveram aumento de 15% na síntese de proteína muscular e relataram redução de 20% nas dores após atividades cotidianas. Esses números colocam a quinoa em um patamar superior a muitos suplementos caros disponíveis no mercado. Lembro-me de uma paciente chamada Luciana, de 71 anos, que sofria com dores e cãibras intensas sempre que tentava cuidar de seu jardim. Sugeri que substituísse parte do arroz que consumia diariamente por quinoa cozida. 2 semanas depois, ela me contou animada que conseguia se ajoelhar e levantar sem medo das contrações dolorosas. Após 1 mês, voltou a passar horas cuidando de suas plantas, algo que havia deixado de lado. Para garantir todos os seus benefícios, a quinoa deve ser bem lavada antes do cozimento para remover as saponinas, substâncias que podem causar desconforto digestivo. A proporção recomendada é de 2 partes de líquido para 1 de grão, cozida em fogo baixo por 15 minutos. Preparada dessa forma, ela se torna um aliado completo na reconstrução muscular. Cereal número 6. TEF. O supercarregador mitocondrial.
O TEF é o menor grão do mundo, mas seu impacto nos músculos envelhecidos é enorme. Originário da Etiópia, ele se destaca pelo altíssimo teor de lisina, o maior entre todos os cereais, e pela capacidade de estimular as mitocôndrias, que são as usinas de energia das células. Em idosos, a densidade mitocondrial costuma cair significativamente, o que resulta em fadiga, fraqueza e perda de resistência. O TEF age exatamente nesse ponto, aumentando em até 30% a produção de energia celular, segundo estudos recentes. Em 2021, uma pesquisa em nutrição clínica demonstrou que idosos que consumiram TEF 3 vezes por semana tiveram aumento expressivo na densidade mitocondrial e melhora na disposição física, sem necessidade de exercícios adicionais. Isso mostra que, mesmo sem mudanças na rotina, a alimentação correta pode reativar a vitalidade do corpo. Recordo-me de um paciente chamado Miguel, de 75 anos, que havia perdido tanto vigor que mal conseguia acompanhar os netos em atividades simples. Recomendei que incluísse o TEF na forma de mingau ou em receitas de pão. Em poucas semanas, Miguel relatou que conseguia passar tardes inteiras ativo, algo que não sentia havia anos. Para preservar seus nutrientes, é essencial cozinhar o TEF da maneira correta. Primeiro deve-se ferver a água, na proporção de 3:1, e depois adicionar os grãos aos poucos, mexendo sempre em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Preparado dessa forma, o TEF se torna um verdadeiro supercarregador da energia muscular, devolvendo força e resistência a quem já acreditava ter perdido esse potencial. Cereal número 7. Amaranto, o construtor sagrado de força. No. 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 Cereal número 7. Amaranto, o construtor sagrado de força. O amaranto era considerado sagrado pelos astecas, e a ciência moderna confirma que eles tinham razão. Este pequeno grão contém peptídeos bioativos que não apenas nutrem, mas enviam sinais diretos às fibras musculares, estimulando o crescimento mesmo em idades avançadas. Além disso, é uma das raras fontes vegetais de esqualeno, um composto antioxidante que protege as células musculares contra danos oxidativos e melhora a produção de energia. Essa combinação torna o amaranto um aliado valioso no combate à sarcopenia. Em 2020, um estudo publicado na revista Nutrients mostrou que pessoas idosas que consumiram amaranto durante 6 semanas aumentaram sua força muscular em 26%, melhoraram o equilíbrio e reduziram episódios de cãibras crônicas nas pernas. Esses resultados não representam apenas uma melhora discreta, mas verdadeiras transformações na qualidade de vida. Lembro-me de uma paciente chamada Rosa, de 70 anos, que sofria com dores constantes nas pernas e já tinha desistido de suas caminhadas diárias. Sugeri que incluísse mingaus de amaranto em seu café da manhã, preparados com frutas frescas. Em apenas 3 semanas, Rosa me contou que suas pernas já não doíam como antes e que havia retomado seus passeios sem medo de travar no meio do caminho. Para extrair o máximo de benefícios, recomendo sempre torrar os grãos de amaranto em uma panela seca até ficarem levemente dourados e aromáticos. Em seguida, cozinhar uma xícara de grãos em 2,5 de líquido em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Preparado dessa forma, o amaranto cumpre o papel que os antigos já conheciam: reconstruir a força de dentro para fora. Cereal número 8. Arroz selvagem. O estimulante muscular supremo. O arroz selvagem não é tecnicamente um arroz, mas sim uma erva aquática com propriedades únicas para a saúde muscular. Entre todos os cereais, ele é o que contém a maior quantidade de leucina, o aminoácido-chave para ativar a síntese de proteínas nos músculos. Esse detalhe faz toda a diferença em pessoas mais velhas, já que a resistência à leucina é uma das principais barreiras para recuperar massa muscular após os 60 anos. Além da leucina, o arroz selvagem é rico em magnésio, fósforo, zinco e até ômega 3 de origem vegetal, nutrientes que reduzem a inflamação e melhoram a flexibilidade das articulações. Em 2021, um estudo publicado no Journal of Cachexia
Sarcopenia and Muscle revelou que idosos que consumiram arroz selvagem 3 vezes por semana tiveram aumento de mais de 40% na síntese de proteína muscular, ganho médio de 6 kg massa magra e melhora significativa na velocidade de caminhada. Esses resultados são comparáveis, ou até superiores, aos de suplementos caros, mas alcançados apenas com um alimento natural. Lembro-me de um paciente chamado Paulo, de 76 anos, que já utilizava andador dentro de casa. Sugeri que sua família preparasse ensopados simples com arroz selvagem e legumes. Em 3 semanas, Paulo conseguiu levantar-se da poltrona sem apoio e em 2 meses abandonou o andador, algo que parecia impossível para ele. Para preservar seus compostos ativos, o arroz selvagem deve ser deixado de molho durante a noite e cozido em fogo baixo, na proporção de 4 partes de líquido para 1 de grãos, por cerca de 45 minutos. Preparado assim, transforma-se em um verdadeiro estimulante muscular, devolvendo vitalidade e independência. Incluir grãos antigos na rotina pode transformar a saúde muscular. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. A forma de preparo é tão importante quanto o alimento em si. Um erro frequente é cozinhar demais os grãos, o que destrói aminoácidos sensíveis ao calor e reduz boa parte de seus benefícios. Outro problema comum é o uso de versões instantâneas ou industrializadas, que perdem fibras, minerais e compostos antioxidantes essenciais. É preciso também atenção ao tipo de líquido utilizado. Cozinhar com excesso de sal ou em fogo muito alto não apenas prejudica a textura, mas pode inativar polifenóis e outros nutrientes bioativos. Sempre recomendo o cozimento lento, em fogo baixo, com água ou caldos leves, para preservar ao máximo os compostos responsáveis pela regeneração muscular. Outro ponto importante é a etapa de hidratação. Deixar grãos como o sorgo ou o arroz selvagem de molho por algumas horas, ou mesmo durante a noite, ativa enzimas naturais que facilitam a digestão e melhoram a absorção de minerais. Da mesma forma, torrar levemente grãos como amaranto ou milheto antes do cozimento potencializa seus efeitos. Seguir essas orientações simples garante que cada grão entregue todo o seu poder, transformando-se de um alimento comum em um verdadeiro aliado contra a perda de força. Envelhecer não precisa ser sinônimo de perder força e independência. A sarcopenia é uma condição silenciosa que atinge milhões de pessoas. Mas a ciência já provou que ela pode ser combatida com estratégias simples e naturais. Os grãos antigos apresentados aqui não são modismos nem soluções passageiras. Eles carregam em sua composição o combustível que seus músculos precisam para despertar novamente. Trigo sarraceno, aveia, milheto, sorgo, quinoa, tefe, amaranto e arroz selvagem. Cada um deles atua de maneira única, seja fornecendo proteínas completas, aumentando a densidade mitocondrial, reduzindo inflamações ou ativando a síntese de proteínas musculares. Juntos, formam uma verdadeira farmácia natural contra a perda de massa muscular, mais eficaz que muitos suplementos caros e sem os efeitos colaterais de medicamentos. O passo agora está em suas mãos. Não é preciso mudar toda a sua rotina de uma só vez. Comece com um desses grãos. 2 vezes por semana. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Menos fadiga, mais energia, maior confiança ao se mover. Com o tempo, essas pequenas mudanças se acumulam e se transformam em uma recuperação real da vitalidade. Compartilhe esse conhecimento com quem você ama. Porque a força preservada não é apenas um benefício individual, mas uma garantia de autonomia e qualidade de vida. Seus músculos não desapareceram, eles apenas esperam pelo alimento certo. A cada refeição, você pode escolher se deseja continuar enfraquecendo ou se prefere reconstruir sua energia e independência. 8 grãos, 8 oportunidades de reescrever a forma como você envelhece. A decisão é sua.